Bom dia, pessoal. Espero que todas estejam bem. Que bom que vocês estão do outro lado aí e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema. Hoje estamos no 147º dia da nossa caminhada e hoje o tema vai ser Deus se importa com a sua provisão. E nós vamos utilizar o texto bíblico Salmos 102 ao 104 e apenas fazendo uma pequena ponte em relação ao que nós vimos ontem. Ontem nós vimos que um coração grato fica mais livre da amargura e aprende a louvar a Deus também nas atitudes simples do dia. E hoje esse tema de Deus se importa com a sua provisão é que Deus vê nossas necessidades. Ele cuida de nós e continua fiel. Sim, Deus continua fiel. E a pergunta que vamos trazer para o nosso momento de reflexão: tenho reconhecido o cuidado de Deus ou tenho vivido como se estivesse sozinho? Esse é um ponto que vai nos ajudar a ter uma direção e principalmente a olhar da forma de reflexão mesmo, porque o devocional ele tem que ser usado para refletirmos aí tudo que nós temos vivido, tudo que temos feito e tudo que estamos deixando de fazer. Então vamos preparar nosso coração para a nossa oração de abertura, que possamos todos nós estarmos aqui agradecidos ao Senhor por estarmos juntos. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Começamos este dia, Pai, reconhecendo que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela vida, pela tua presença e por mais uma manhã em que podemos ouvir a tua palavra. Abre nossos olhos para enxergar o teu cuidado, que não vejamos apenas o que falta, mas também tudo aquilo que o Senhor já tem sustentado. Ensina-nos a confiar na tua provisão, que a ansiedade não governe nosso coração. Ajuda-nos a viver com gratidão e responsabilidade, que a provisão recebida produza louvor, fidelidade e generosidade. Entregamos estes dias às tuas mãos, Pai. Cuida dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas decisões. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, cuida das nossas decisões. É isso aí, que Deus possa sim cuidar das nossas decisões e a nossa decisão já foi tomada em relação ao que estamos fazendo nesse momento. É dedicar esse tempo de qualidade para escutar a direção do Pai. E já que é para escutar a direção do Pai, antes até de aplicar o texto à nossa vida, vamos entender o caminho dessa leitura. Ele começa por onde? Pelos Salmos 102 a 104, que é a base bíblica que estamos usando. Ele mostra dor, gratidão e louvor diante de Deus. Eles nos lembram que podemos sim chegar ao Senhor em qualquer fase, não só na fase boa, né? Mas em qualquer fase, Deus sempre vai estar disponível e disposto a nos ajudar e nos direcionar. Especificamente o Salmo 103, ele nos chama a lembrar dos benefícios do Senhor. É como se Davi dissesse: Senhor, ou melhor, eu não devo esquecer o que Deus já fez. Então, o Salmo 103 tem essa conotação da gratidão de Davi, ele mesmo falando para a alma dele. Nesse caso, quando nós fazemos exatamente o que Davi fez, né, ser grato, o texto destaca que Deus cuida da nossa vida e também da nossa provisão. Ele não olha somente para a nossa alma. Deus também conhece nossas necessidades do dia a dia. Isso podemos ter essa certeza. E por fim, a leitura nos ajuda a confiar no cuidado do Pai, sem esquecer da gratidão. Então, esses são é o contexto aí para que a gente possa entender o que nós vamos ler. Agora, se nós vamos ler, nós precisamos também praticar. E o que é que podemos guardar no dia de hoje? Eu sempre tenho colocado esse slide para que ele sirva de, principalmente de orientação para o nosso dia. E quando falo orientação, é separar exatamente aquilo que vamos levar para o dia
dentro do todo que nós vamos ler. E o que seria separar, Sandro, colocar? Deus se importa com aquilo que precisamos, não devemos ter nenhuma dúvida em relação a isso. Deus se importa com aquilo que precisamos. E sempre lembrar do cuidado de Deus, porque o lembrar do cuidado de Deus nos fortalece e nos dá confiança. É só olharmos a tudo aquilo que o Pai já nos entregou. Por último, a provisão de Deus também pede gratidão e fidelidade. E aí, já emendando, né, porque a provisão de Deus também pede gratidão e fidelidade, é como se nós, toda vez que eu penso no meu trabalho, na minha renda, eu sei que é uma provisão, só que essa provisão ela precisa de uma contrapartida, de uma contraparte, que são os meus serviços. No caso do Senhor, quando ele fala que a provisão de Deus também pede gratidão e fidelidade, é essa contrapartida. Quem confia no Senhor aprende a descansar e agir com responsabilidade. Por isso que nós precisamos todos os dias ter essa direção de buscar o Senhor, buscar a direção dele. Então, quem confia no Senhor aprende a descansar e agir com responsabilidade. Agora sim, vamos entrar para a leitura do primeiro bloco. E a leitura do primeiro bloco é lembrar dos benefícios do Senhor. Então vamos lá. O Salmo 103, escrito por Davi, é uma poderosa expressão de gratidão. Nele, o salmista ordena a sua própria alma que louve ao Senhor, convidando-nos também a fazê-lo. Lembrar de tudo que Deus já fez, reconhecer sua fidelidade e não esquecer nenhum dos seus benefícios. Isso está em Salmo 103, versículo 1 e 2. Essa atitude de adoração intencional nos conduz a uma vida de contentamento e confiança. Davi não apenas recorda os feitos do Senhor, mas também revela um coração que crê que o melhor de Deus ainda está por vir. É uma direção extremamente importante, principalmente nos dias atuais, né? Quando nós lembramos, até citamos recentemente em um dos nossos devocionais, o quanto é necessário lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Porque isso efetivamente dá uma confiança, porque sabemos que Deus, como nós temos comentado, não muda. Então, da mesma forma que nós entendemos a situação, compartilhamos com Ele e sim, recebemos a graça, temos que ser grato porque o Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Nós é que temos que fazer esse ajuste. Eu tenho repetido isso muitas vezes para mim, para que eu possa ter esse entendimento claro. E na leitura do primeiro bloco, o que é que eu posso destacar? Davi chama a sua própria alma a bendizer ao Senhor. É o quê? É como se ele conversasse consigo mesmo e dissesse: alma, não esquece de Deus. Tem certos momentos que nós precisamos também gritar isso para a nossa alma, né? Porque a nossa rotina, algumas vezes, nos coloca numa linha que Deus não está fazendo parte do nosso dia a dia. Por isso que vamos dizer, a chamada aqui do ponto do Davi é muito importante para que possamos todos nós, em todo momento, entender que Deus tem que ser o porto seguro, tem que ser o centro da nossa vida. E isso traz para quê? Davi decidiu não esquecer os benefícios de Deus. Sim, às vezes a preocupação tenta apagar na nossa memória aquilo que o Senhor já fez. E é importante refletirmos sobre esse ponto, porque, como nós temos comentado, sim, no momento de aflição, no momento de dor, a gente tem, em alguns momentos, a preocupação em entender que talvez nós não vamos ter o resultado, a vitória, o sucesso. E é isso que é importante colocar, que às vezes a preocupação tenta apagar da memória aquilo que o Senhor já fez. A gratidão nasce quando reconhecemos o cuidado recebido. Sim, cuidado recebido. Não é só dizer obrigado, ou só o fato de dizer obrigado, é perceber que Deus esteve presente. As nossas vitórias, Deus sempre está, sempre está. E nos nossos deslizes, é importante que Deus também esteja onde nós vamos compartilhar com Ele o nosso arrependimento e buscar uma direção. E isso, claro, não basta só ficar na palavra, isso tem que ser através de atitudes, de ações. Por isso, quem lembra do que Deus fez,
ganha força para confiar de novo. Esse foi o ponto que eu quis falar para vocês. E se eu trazer para o dia a dia, ou para o nosso dia a dia, antes de reclamar do que falta, podemos lembrar do que Deus já sustentou. Então, nós falamos bastante ontem sobre esse ponto de analisarmos ou sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos entrega. E realmente, antes de começar o dia reclamando de algo que está faltando, lembrar de tudo aquilo que Ele já nos entrega. Por isso, isso é uma, não só uma questão de ser grato, mas é uma questão de confiar que outras coisas virão, porque a provisão de Deus é muito maior do que aquilo que nós pedimos, desde que seja pedido com lealdade e com confiança. Vamos agora fazer o confronto desse bloco, porque aqui o confronto é bem simples e bem prático. Vamos começar a analisar nossa postura. E a postura errada, no meu entendimento, é esquecer o cuidado de Deus e viver dominado pela reclamação. É um cuidado que nós, seres humanos, temos que ter, porque realmente a reclamação ela é muito fácil de ser colocada, principalmente no momento de dor. Esse é um ponto que nós temos que estar sempre atento. A postura certa é o quê? Lembrar dos benefícios do Senhor com gratidão. Esse é um ponto que também temos que trabalhar. Lembrar sempre dos benefícios que Deus já nos entrega. Isso, com certeza, vai nos ajudar a ter uma calma em momentos de difícil, momentos de dificuldade. Porque, olha só, vou trazer um exemplo que vai facilitar também a nossa análise. Receber livramentos e provisões, mas falar apenas do que ainda falta. É importante, esse exemplo está muito claro que nós, seres humanos, nós temos que sim, não olhar somente para aquilo que está faltando naquele momento, mas falar, declarar todos os livramentos e provisões que o Senhor nos entrega. Por isso que a postura certa teria que dizer o quê? Senhor, obrigado por tudo que tu já tens feito por mim. Essa é a postura certa. E trazer para uma pergunta de confronto. Tenho lembrado mais do cuidado de Deus ou das minhas preocupações? As preocupações rotineiras, elas têm uma ênfase maior no nosso coração, porque ela faz nosso coração palpitar, faz nossa mente ficar dolorida, e aí que entra o poder do Senhor. E nós sabemos que não existe nada maior do que o Senhor. Quando lembramos, compartilhamos e buscamos a direção dele, é saber que ele sim já nos entregou várias coisas e vai nos entregar novamente mais uma vitória, desde que confiamos nele e que façamos a nossa parte. Por isso que nós vamos entrar agora no bloco 2. E o bloco 2 fala do quê? Nós vamos avançar porque Deus prepara a provisão. Então vamos lá. Desde o princípio, Deus demonstrou cuidado com a nossa provisão. Em Gênesis capítulo 1, versículos 29 ao 30, vemos que antes mesmo de o homem sentir fome, Deus já havia preparado o alimento. Isso prova que a miséria, a escassez e a ruína não fazem parte do plano original do Criador. Ao enviar Jesus, essa verdade é reafirmada. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Esse é um texto muito famoso também, João 10:10. João 10:10. A palavra abundância, no original grego, transmite a ideia de algo além do necessário, muito acima do esperado, muito acima do esperado. A provisão que excede o natural. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Repetindo, a palavra abundância, no original grego, transmite a ideia de algo além do necessário, muito acima do esperado, a provisão que excede o natural. Esse é o desejo de Deus para seus filhos. E dentro dessa visão, principalmente olhando o lado de quanto Deus conhece a nossa necessidade, sim? Então, Deus conhece nossa necessidade antes de falarmos. Nada pega o Senhor de surpresa. Ele sabe tudo.
Ele é o único que sabe tudo e ele tem a visão ampliada, a visão de tudo. Por isso que ele sabe das nossas necessidades. E que se Deus conhece as nossas necessidades, na Bíblia nós vemos o Senhor cuidando do seu povo no deserto. Nós sabemos essa passagem no deserto e outras passagens que glorificam o cuidado do Senhor conosco, olhando principalmente que a provisão nem sempre vem do jeito que imaginamos. Pensa assim, pessoal, quando não havia caminho fácil, Deus ainda tinha recurso. Sim. E nesse caso aqui, quando eu comento que a provisão nem sempre vem do jeito que imaginamos, é verdade. Muitas vezes, ou algumas vezes, nós pedimos algo e Deus entrega outra coisa. Por quê? Às vezes esperamos, por exemplo, uma porta e Deus abre outra. E se Deus abre outra, por que Deus abre outra? Porque Deus continua sabendo como sustentar os seus filhos e o que é melhor para nós. Se nós formos trazer para o nosso dia a dia, a nossa responsabilidade é exclusivamente confiar, orar e fazer a nossa parte sem perder a fé. Porque, como nós temos compartilhado também, não adianta estarmos compartilhando com o Pai, pedindo ao Pai e simplesmente cruzando o braço. Nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é ir para onde? Para o confronto. Vamos refletir sobre a nossa parte. E vamos refletir sobre o nosso pensamento. Esse confronto fala com a nossa ansiedade. Então vamos lá. Pensamento errado. Estou sozinho para resolver tudo. Ninguém me ajuda. Em algum momento eu tive esse pensamento que eu precisava resolver tudo, porque ninguém me ajudava. E algumas vezes até comentando assim, mas para que falar? Para que compartilhar se não pode ajudar mesmo? Esse era um pensamento errado e mesquinho da minha parte, tá? Por isso que o pensamento certo é o quê? Deus conhece minhas necessidades e cuida de mim. Tenho certeza absoluta que o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Por isso que Ele conhece todas as minhas necessidades, Ele sabe aquilo que é o melhor para mim. Não necessariamente aquilo que é a minha intenção, mas que seja feita a vontade dEle. E dentro da linha de sim, sempre ser feita a vontade do Senhor, olha só esse exemplo. Ficar ansioso com contas para pagar, com um problema no trabalho ou com pendências dentro da família. E tudo isso acontecendo e eu simplesmente esqueço de orar. Pessoal, esse é um outro ponto que eu tenho refletido. A preocupação sempre vai fazer barulho, sempre. Não como cometer, a cabeça fica dolorida, o coração começa a palpitar, a mão começa a esfriar, mas a oração coloca o coração de volta no lugar. E é esse ponto que nós fazemos toda manhã. Isso me ajuda, eu tenho me ajudado, eu tenho certeza que tem ajudado vocês também a ter uma organização maior para o dia. Mas é importante não somente confiar no Senhor, mas é praticar, é agir com base nas nossas ações, mostrando a obediência que nós temos na direção que o Pai está nos entregando nesse momento. Por isso, a postura certa diria o quê? Senhor, eu confio no teu cuidado e faço a minha parte. Sim, faço a minha parte. Fazendo a minha parte, olha só como a resposta fica simples para essa pergunta. Tenho levado minhas necessidades a Deus com confiança? Se temos levado confiança, com certeza a direção vai vir. E a direção vai vir através da leitura do terceiro bloco. Olha o que nós vamos falar. Provisão também chama a fidelidade. Então vamos lá. Contudo, essa abundância está diretamente conectada à obediência. Deuteronômio 28, versículos 1 ao 12, nos mostra que as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que andam em seus caminhos. A obediência é uma chave que abre portas de provisão e prosperidade. Isso está na segunda carta aos Coríntios, versículos 9, ou capítulo 9, versículo 8. Posicionando-nos para viver o melhor desta terra. Paulo também nos ensina que o reino de Deus opera através da semeadura. Ao plantar boa semente, colhemos generosamente. É um texto muito conhecido, mas principalmente reforça a questão de semear. E isso foi colocado no terceiro bloco, de uma seguinte forma:
provisão também chama fidelidade. Esse é o nome, é o título que nós demos aqui para o slide. O cuidado de Deus nos leva, ou melhor, o cuidado de Deus não nos leva à acomodação. Confiar em Deus não é cruzar os braços, sentar no sofá e ficar aguardando. É caminhar com fé, fazendo a nossa parte. Sim. E como é que é fazer a nossa parte? Quem reconhece a provisão aprende a honrar o Senhor. A provisão recebida, ela não deve produzir orgulho, mas sim gratidão. Acima de tudo, qualquer coisa que você tenha pedido, compartilhado e recebeu, seja grato, declarando o poder do Senhor sobre a sua vida. E isso é muito fácil de entender quando eu coloquei aqui: a gratidão abre espaço para a fidelidade, generosidade e serviço. Sim, quando entendemos que tudo vem de Deus, fica mais fácil repartir e obedecer. Tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo é para ele. Por isso que Deus nos abençoa para que também sejamos bênção. Sim, sejamos bênção. E trazendo para o nosso dia a dia, se Deus tem cuidado de nós, também podemos cuidar, ajudar e servir alguém. E se é para servir alguém, vamos fazer a leitura do confronto desse bloco, que aqui o confronto é sobre o que fazemos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então vamos lá. Pensamento errado. O que recebo é meu. O que recebo é só para mim. Esse é o pensamento errado. Pensamento, esse pensamento para mim é um pensamento mesquinho e um pensamento que é isso que a gente está lendo aqui, de ingratidão. Porque o que nós temos é do Senhor. Então, é esse o ponto. O pensamento certo é o quê? Deus me sustenta e também me ensina a ser fiel. E isso vai numa linha de analisar principalmente esse exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês. O exemplo que eu trouxe é o seguinte: receber bênçãos de Deus, mas não separar tempo, gratidão e serviço para Ele. Isso eu quis mostrar em que linha. Principalmente que a bênção não deve nos afastar de Deus. Não é porque recebemos a bênção que no dia seguinte a gente já está na nossa rotina esquecendo daquele que foi o principal motivo ou aquele que nos trouxe a vitória, que é Deus. A vitória, a gratidão deve nos aproximar cada vez mais do Senhor, certo? E trazendo agora para uma postura certa, a postura certa diria o quê? Senhor, que a minha vida honre a tua provisão em todos os dias, todos os dias. Tendo essa convicção e essa certeza, olha só como fica fácil entender essa pergunta. A provisão que recebo tem produzido gratidão e fidelidade? E é com base nas minhas atitudes, nas minhas falas e nos gestos que eu posso sim demonstrar ao Senhor a minha gratidão e fidelidade por tudo aquilo que Ele tem feito. Isso vai em linha no encontro do quê? Vamos para o quarto e último bloco. O quarto e último bloco fala de contentamento e confiança. E aqui já vou compartilhar com vocês, quando eu li novamente a palavra contentamento, o nome contentamento me trouxe uma ideia, mas na leitura eu comecei e terminei tendo outra ideia. Mas é isso que eu vou compartilhar com vocês. Chegamos a esse último bloco. Contudo, ou melhor, desculpa. Hoje escolha ser grato e obediente. Lembre-se dos benefícios do Senhor. Confie em suas promessas e continue plantando com fé. Deus se importa com a sua provisão e a recompensa em sempre, e a recompensa será maior, ou melhor, sempre maior do que o sacrifício. Pessoal, esse último bloco, ele é curto, mas primeiro, Deus nos chama a viver com contentamento, como eu coloquei para vocês. Isso não significa desistir. Aí foi que eu percebi que o contentamento aqui é se contentar com aquilo que está sendo visto, com aquilo que está sendo colocado, com aquilo que estamos vivendo. Não, não significa desistir, mas aprender a não ser dominado pela ansiedade. Esse é o ponto. Em alguns momentos nós ficamos paralisados, nós desistimos de fazer algo porque nós mesmos já decretamos o resultado final. E o resultado final a gente decreta a nossa derrota, o nosso insucesso.
Por isso que o contentamento eu vi que não é de ficar contente, ficar contente e ficar feliz. Não, o contentamento aqui é simplesmente ficar, se acomodar com a situação, é desistir da situação. Por isso, contentamento não é falta de sonho, é confiança no cuidado do Pai. É confiarmos sim que essa luta existe para que possamos fazer alguns ajustes. Esses ajustes podem ser até pequenos. E se for ajustes grandes, não tenha dúvida que Deus também estará com o Senhor, porque Deus não está só nos momentos pequenos ou nos momentos fáceis. Deus está conosco em todos os momentos, desde, é claro, que nós abrirmos essa possibilidade de compartilhar com Ele. A provisão de Deus nos ensina a descansar sem parar de caminhar. O que eu quis dizer com isso? Principalmente que descanso não é preguiça. Descanso é fé no meio da responsabilidade. Por isso que eu quis trazer que todos nós podemos planejar, trabalhar e crescer sem perder a paz, jamais, sem perder a paz. Por isso, vamos descansar na paz, vamos descansar em tudo aquilo que o Senhor nos entrega todos os dias, mas com responsabilidade. Quem confia no Senhor sabe que ele permanece fiel. E se formos trazer para o nosso dia a dia, pense o seguinte: quando tudo parece apertado, podemos lembrar que Deus continua vendo, cuidando e conduzindo. E isso sim, é importante fazer essa leitura, principalmente que nós vamos agora para o confronto desse bloco, e o confronto desse bloco vai falar sobre as nossas atitudes. O confronto é o quê? Se a nossa confiança está no dia a dia. Se nós, todos os dias, quando amanhecemos, nós temos confiança que Deus está conosco para superar os desafios. Olha lá. A atitude errada é confundir contentamento com desistência ou acomodação. E isso é o que estava acontecendo comigo. A atitude certa é o quê? Descansar em Deus e continuar fazendo a parte que me cabe. Como eu tenho comentado já há alguns meses, eu percebi que não era só pedir ao Senhor, era pedir e compartilhar com Ele, porque isso me dava sempre uma linha que eu tenho que fazer a minha parte. Não é o pedir, ficar aguardando, ficar de braço cruzado. E o exemplo que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês é o seguinte: trabalhar, planejar e orar sem deixar a ansiedade mandar no nosso coração. Esse ponto, eu tenho certeza que todos nós temos que trabalhar, né? Porque a ansiedade, que faz parte de um processo de nós identificarmos ou entendemos que algo vai acontecer, ele só consegue ser trabalhado ou ajustado quando sabemos que Deus cuida, sim? Deus cuida, Deus nos orienta, Deus nos direciona, mas também nos chama a responsabilidade, a nossa parte. Então é isso que nós temos que aprender todos os dias, que a nossa responsabilidade é com base nas nossas ações e principalmente com base na nossa confiança e gratidão. E a postura certa diria o quê? Senhor, eu descanso em Ti e caminho com responsabilidade, agindo e fazendo aquilo que é necessário e aquilo que é a minha parte. Por isso, a pergunta de confronto, ela vai trazer uma linha simples para a nossa resposta, que eu tenho certeza que nós já temos. Tenho vivido com confiança ou com o coração sempre aflito? Toda manhã é importante refletirmos isso. O amanhecer traz, sim, desafios para o dia, mas quando vermos que esse desafio, Deus está conosco, com certeza isso traz uma tranquilidade, um descansar, mas sabemos que descansar é necessário quando nós agirmos e fazemos a nossa parte, que é confiar. Dentro dessa parte final, vamos agora sim para um resumo, onde nós vamos juntar tudo que nós lemos em uma única linha para nos ajudar numa revisão final. No bloco um, nós vimos que precisamos lembrar dos benefícios do Senhor. Olha só, precisamos lembrar sempre dos benefícios do Senhor. No 2, aprendemos que Deus conhece nossas necessidades. Não tenham dúvida, todos nós, que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que algumas vezes ele escolhe ou determina algo diferente daquilo que nós pedimos. Que só Deus sabe as nossas necessidades. No bloco 3, lembramos que a provisão também chama fidelidade. Sim, reconhecer tudo aquilo que Deus nos entrega todos os dias. E começa pelo despertar.
Quando Deus nos acorda, existe dádiva maior do que saber que ele, se ele nos acorda, pessoal, porque ele fala assim, pessoal, vamos lá, vamos na frente, vamos seguir. E ele está junto de nós. E no último bloco, nós vimos que contentamento nasce da confiança em Deus. Isso com certeza. Se você está confiante no Senhor, seu coração está imenso de gratidão e de confiança. Por isso que nós temos que buscar essa direção diária. E que bom que nós estamos aqui diariamente. Por isso que a mensagem para hoje, dia 18/6, vou compartilhar aqui com vocês o que é que eu trouxe como mensagem central. Deus se importa com nossas necessidades. Ele cuida da nossa provisão e nos ensina a viver com gratidão, fidelidade e confiança. E eu posso resumir isso em 3 pontos. Primeiro, se Deus conhece as minhas necessidades, sim, Deus conhece as minhas necessidades, nenhuma preocupação é pequena, olha, nenhuma preocupação nossa é pequena demais para o cuidado do Pai. Por isso, Deus conhece todas as nossas necessidades. A gratidão abre espaço para a confiança. Quando agradeço, lembro que Deus está sempre presente. Sim. E a última parte, a provisão recebida deve produzir fidelidade. Por quê? Quem reconhece o cuidado de Deus aprende a honrar o Senhor todos os dias. Porque quando nós recebemos algo, esse algo veio do Senhor. E aí, para fechar, pessoal, vamos aplicar. E a aplicação do dia é algo que eu tenho procurado trazer de uma forma simples, principalmente no sentido de orar. Orar é uma frase simples, pequena, mas com um tamanho, assim, um impacto muito grande. Então, a oração de hoje é o seguinte: Senhor, obrigado porque tu conheces minhas necessidades. Sim. Ajuda-me a confiar no teu cuidado, viver com gratidão e agir com fidelidade. Se eu coloco dessa forma, se eu compartilho dessa forma, se eu oro dessa forma, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Antes de reclamar de uma necessidade, agradeça por uma provisão que Deus já colocou em sua vida. Sim, pessoal, isso pode ser algo muito simples, mas quando a gratidão entra, o coração respira muito melhor. Ele deixa de palpitar acelerado, ele vai na palpitação correta. Quando nós enchemos de gratidão, é algo. Não existe melhor remédio de amanhecer e não olhar para aquilo que está faltando, tá? É olhar para aquilo que Deus entregou e ser grato por isso que Ele está entregando. Então, Ele está nos entregando no dia de hoje, por isso eu sou grato a Ele de você estar aí do outro lado e para aqueles que também vão ficar escutando ou hoje ou em outro dia, agradecer fazendo a oração de encerramento. E essa oração de encerramento, ela tem que ser acima de tudo o quê? Gratidão. Gratidão por estarmos aqui às 5 horas, quase 6 horas, 5 horas e 57 minutos, mas Deus tem sido maravilhoso, porque Ele tem sim provido todos nós de amor, de carinho e de cuidado. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer mais uma vez tudo aquilo que Deus fez por nós. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Se formos aqui enumerar todas as vitórias, tudo aquilo que o Senhor já nos entregou, nós ficaremos o dia inteiro, Pai. Por isso que o nosso coração tem que ser, todos os dias, é, colocado de uma forma de refletir sobre tudo aquilo que o Senhor já nos entregou, Pai. Perdão por tudo aquilo que nós falamos de forma desnecessária, olhando somente para aquilo que está faltando, Pai. Mas se está faltando naquele momento é porque nós não somos merecedores daquilo que estamos pedindo. Que nosso pedido, Pai, seja feito sempre com a nossa intenção, mas com a tua vontade sendo o primordial. Se a tua vontade está idêntica à nossa intenção, com certeza a vitória virá. Por isso, Pai, nos proteja dos pensamentos, das nossas atitudes erradas, das nossas posturas indignas, mas principalmente, Pai, da nossa ingratidão. Perdão por tudo aquilo que deixamos de fazer e tudo aquilo que fazemos errado. Temos certeza que, à medida que fazemos toda essa leitura, toda manhã, o nosso coração está enchendo, sim, Pai, de fidelidade, de honestidade, principalmente sabendo que tudo que temos vem do Senhor. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, tudo é dele e tudo é para ele. Então, pessoal, obrigado mais uma vez aí.
centésimo, quadragésimo sétimo dia. Estamos avançando. Obrigado do coração a todos aí que puderam e tiveram disposição para acordar e escutar, e que ao longo desse dia vocês lembrem exatamente desse ponto. Que Deus abençoe o seu dia, mas Deus já abençoou ontem. Porque se nós estamos aqui, é porque nós temos algo a fazer. E Deus sempre separa grandes coisas para nós, desde, é claro, que nós façamos a nossa parte. Tenha um Amém. dia abençoadérrimo Obrigada. e amanhã estaremos aqui. Só que amanhã nós vamos começar às 6 horas e 21 minutos, tá, pessoal? Amanhã não vai ser às 5 e 21. Amanhã é sexta-feira. Então, às sexta-feiras eu estou colocando às 6 horas e 21 minutos. Então, fique com Deus e até amanhã. Até. Tchau, tchau.